Livro de Isaías, parte 4. Aproximem-se para ouvir, nações, e prestem atenção, povos. Escutem a terra e tudo que nela há, o solo e tudo que vive sobre ele. Pois Adonai está indignado contra todas as nações, e furioso contra todo o exército delas. Ele as entregará à destruição, e as levará ao abate. Seus mortos serão lançados fora, e subirá o mau cheiro dos seus cadáveres. Os montes ficarão encharcados do sangue deles. Todo o exército dos céus apodrecerá, e os céus serão enrolados como um rolo. Todo o seu exército murchará e cairá, assim como a folha murcha cai da videira, e o figo murcho cai da figueira. Pois a minha espada ficará encharcada nos céus, ela descerá sobre Edom em julgamento, sobre o povo que condenei à destruição. Adonai tem uma espada, ela ficará banhada de sangue, ficará coberta de gordura, do sangue de carneirinhos e de bodes, da gordura dos rins dos carneiros. Porque Adonai preparou um sacrifício em Bozrá, um grande abate na terra de Edom. Os touros selvagens serão abatidos com eles, os novilhos com os poderosos. Sua terra ficará encharcada de sangue, e o pó ficará impregnado de gordura. Pois Adonai tem um dia de vingança, um ano de retribuição pela causa jurídica a favor de Sião. Suas correntes de água se transformarão em piche, seu pó em enxofre, e sua terra se tornará como piche ardente. Não se apagará nem de noite nem de dia, a fumaça dela continuará a subir para sempre. Ela permanecerá devastada geração após geração, ninguém jamais passará por ela. O pelicano e o porco-espinho tomarão posse dela, e a coruja e os corvos morarão nela. Ele estenderá sobre ela a corda de medir da destruição e o prumo da desolação. Nenhum de seus nobres se tornará rei, e todos os seus príncipes desaparecerão. Espinheiros crescerão nas suas torres fortificadas, nas suas fortalezas, urtigas e plantas espinhosas. Ela se tornará esconderijo de chacais, moradia de avestruzes. Os animais do deserto se encontrarão com os animais uivantes. E os bodes selvagens chamarão os seus companheiros. Sim, ali as aves noturnas morarão e acharão um lugar de descanso. Ali a cobra guspideira fará o seu ninho e botará ovos. E ela os chocará e ajudará os filhotes sob a sua proteção. Sim, ali as aves de rapina se reunirão, cada uma com o seu par. Procurem no livro de Adonai e leiam em voz alta. Nenhum deles estará faltando. Nenhum deles ficará sem o seu par. Pois foi a boca de Adonai que deu a ordem, e foi o seu espírito que os reuniu. Foi ele quem lançou a sorte para eles, e a sua própria mão mediu o lugar que lhes foi designado. Eles os possuirão para sempre, habitarão nele por todas as gerações. O deserto e a terra árida se alegrarão, a planície desértica exultará e produzirá flores, assim como o açafrão. Ela sem falta produzirá flores, exaltará e gritará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, também o esplendor do Carmelo e de Saron. As pessoas verão a glória de Adonai, o esplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos fracas e firmem os joelhos que estão tremendo. Digam aos de coração ansioso, sejam fortes, não tenham medo. Vejam, seu Deus virá com vingança. Deus virá com retribuição. Ele virá e os salvará. Naquele tempo se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Naquele tempo os mancos saltarão como cervos, e a língua dos mudos gritará de alegria. Pois águas vão jorrar no deserto e torrentes na planície desértica. O solo seco se tornará uma lagoa repleta de juncos, e a terra sedenta fontes de água. Nos esconderijos onde os chacais
descansavam, haverá vegetação verde, junco e papiro. E ali haverá uma estrada, sim, um caminho chamado Caminho de Santidade. O impuro não passará por ele, será apenas para aquele que anda no caminho. Nenhum tolo vagueará nele. Ali não haverá leão e nenhum animal feroz passará por ele. Eles não serão vistos ali. Apenas os resgatados andarão nele. Os remidos por Adonai retornarão e chegarão a Sião com gritos de alegria. Serão coroados com alegria eterna. Eles ficarão cheios de exultação e alegria. O pesar e o gemido desaparecerão. No 14º ano do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, veio contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então, de Laquis, o rei da Assíria, enviou o Rabseque, o chefe dos copeiros, com um grande exército ao rei Ezequias, em Jerusalém. Eles tomaram posição junto ao arqueduto do reservatório superior, que fica na estrada do campo do lavadeiro. Então saíram ao encontro dele Eliaquim, filho de Hilquias, que era o encarregado do templo, Sebiná, o secretário, e o cronista Joá, filho de Asafé. O Rabsaque lhes disse: digam a Ezequias: assim diz o grande rei, o rei da Assíria. Em que se baseia a sua confiança? Você diz: tenho uma estratégia e poder para a guerra. Mas isso não passa de palavras vazias. Em quem você depositou a sua confiança para ter a ousadia de se rebelar contra mim? Veja, você confia na ajuda daquela cana rachada, o Egito, que penetra e fura a palma da mão de quem se apoia nela? Assim é o faraó, o rei do Egito, para todos os que confiam nele. E caso você me diga: nós confiamos em Adonai, nosso Deus, não são os altos sagrados e os altares dele que Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: é diante desse altar que vocês devem curvar-se? Agora, faça uma aposta com o meu senhor, o rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos se você conseguir encontrar cavaleiros suficientes para eles. Como então você poderia repelir até mesmo um dos governadores menos destacados do meu senhor, se você confia nos carros de guerra e nos cavaleiros do Egito? Agora, será que foi sem autorização de Adonai que vim contra esta terra para destruí-la? O próprio Adonai me disse: vá e destrua esta terra. Então Eliaquim, Sebiná e Joá disseram a Rabsaque: por favor, fale aos seus servos em aramaico, pois entendemos essa língua. Não nos fale no idioma hebreu, pois o povo que está sobre a muralha está escutando. Mas o Rabsaque disse: será que foi apenas ao seu senhor e a você que o meu senhor me mandou dizer essas palavras? Não foi também aos homens que estão sentados sobre a muralha, que vão comer o seu próprio excremento e beber a sua própria urina juntos com vocês? Então o Rabsaque ficou de pé e falou bem alto no idioma hebraico: ouçam as palavras do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane, porque ele não pode livrá-los. E que Ezequias não os faça confiar em Adonai, dizendo: Adonai certamente nos livrará, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não escutem a Ezequias, pois assim diz o rei da Síria: façam paz comigo e rendam-se, e cada um poderá comer da sua própria videira e da sua própria figueira, e beber a água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve a uma terra igual à sua, uma terra de cereais e de vinho novo, uma terra de pão e de vinhedos. Não deixem que Ezequias os engane, dizendo: Adonai nos livrará. Será que algum dos seus deuses das nações livrou a terra delas das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Serafim, Sefarvaim? Será que eles livraram Samaria das minhas mãos?
De todos os deuses dessa terra, qual deles foi capaz de livrar a sua terra das minhas mãos? Então, será que Adonai livrará Jerusalém das minhas mãos? Mas eles ficaram calados e não lhes disseram uma palavra em resposta, pois a ordem do rei era: não lhes respondam. Então Eliaquim, filho de Hilquias, que era o encarregado do templo, Sibná, o secretário, e o cronista Joá, filho de Asafé, dirigiram-se a Ezequias com as palavras, com as suas roupas rasgadas, e contaram-lhe as palavras de Rabsaque. Assim que o rei Ezequias ouviu isso, rasgou as suas roupas e cobriu-se com pano de saco e entrou na casa de Adonai. Então ele enviou Eliaquim, que era o encarregado do templo, Sibná, o secretário, e os anciões entre os sacerdotes, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: assim diz Ezequias, esse dia é um dia de aflição e de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está para nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. Talvez Adonai, o seu Deus, ouça as palavras de Rabsaque, que foi enviado pelo senhor dele, o rei da Síria, para desafiar o Deus vivente. E assim Adonai, o seu Deus, pelas palavras que ouviu, faça com que ele preste contas. Portanto, ore a favor do restante que ainda está vivo. Então os servos do rei Ezequias foram a Isaías, e Isaías lhe disse: isto é o que devem dizer ao seu senhor. Assim diz Adonai: não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os ajudantes do rei da Síria lançaram contra mim. Pois porei na mente dele um pensamento, e ele ouvirá uma notícia e voltará à sua terra, e eu o farei cair pela espada da sua própria terra. Quando o Rabsaque ouviu dizer o que o rei da Síria tinha partido de Laquis, retornou a ele e o encontrou lutando contra Libina. Então o rei ouviu dizer a respeito de Tiraca, o rei da Etiópia. Ele saiu para lutar contra o Senhor. Quando ele ouviu isso, enviou novamente mensageiros a Ezequias, dizendo: digam o seguinte a Ezequias, rei de Judá: não deixe que o seu Deus, em quem você confia, o engane, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Veja, você ouviu o que os reis da Síria fizeram a todas as terras, entregando-as à destruição. Acha que só você escapará? Será que os deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados os livraram? Onde está Gozã, Radã, Rezef e o povo de Edém, que habitava em Telassar? Onde estão o rei de Ramate, o rei da Arpade, e os reis das cidades de Sefarvaim, de Rená e de Ivá? Ezequias pegou as cartas das mãos dos mensageiros e as leu. Depois Ezequias subiu à casa de Adonai e as colocou diante de Adonai. E Ezequias começou a orar a Adonai, dizendo: ó Adonai, Deus de Israel, sentado em seu trono acima dos querubins, só tu é o verdadeiro Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina o teu ouvido, ó Adonai, e ouve. Abre os teus olhos, Adonai, e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, enviou para desafiar o Deus vivente. É verdade, ó Adonai, que os reis da Síria devastaram todas as terras, bem como a sua própria terra, e lançaram os seus deuses no fogo, porque não eram deuses, mas trabalhos de mãos humanas, madeira e pedra. É por isso que eles conseguiram destruí-los. Mas agora, ó Adonai, nosso Deus, salva-nos das mãos de Senaqueribe, para que todos os reinos da terra saibam que somente tu, ó Adonai, é Deus. Então Isaías, filho de Amós, enviou a seguinte mensagem a Ezequias: assim diz Adonai, o rei, o Deus de Israel: visto que você orou a mim a respeito de Senaqueribe, o rei da Síria, esta é a palavra de Adonai, que Adonai falou contra ele. A virgem filha de Sião o despreza, zomba de você. A filha de Jerusalém balança a cabeça diante de você. A quem você desafiou e contra quem blasfemou?
Contra quem levantou a voz e ergueu os olhos arrogantes? Foi contra o Santo de Israel. Por meio dos seus servos você desafiou Adonai, dizendo: com os meus muitos carros de guerra subirei ao alto das montanhas, às partes mais distantes do Líbano. Cortarei os seus altos cedros, seus juníperos seletos. Entrarei nos seus refúgios mais elevados, nas suas florestas mais densas. Cavarei poços e beberei águas. Secarei os rios do Egito com a sola dos meus pés. Você não ouviu? Isto foi decretado muito tempo atrás. Desde o passado remoto, preparei isto. Agora o realizarei. Você transformará cidades fortificadas em montes de ruínas. Os habitantes dela ficarão indefesos. Ficarão apavorados e serão envergonhados. Eles se tornarão como a vegetação do campo e a relva verde, como o capim que cresce nos telhados e que é ressecado pelo vento leste. Mas sei muito bem quando você se senta, quando sai, quando entra, e quando você está furioso comigo. Porque o seu furor contra mim e a sua agitação chegaram aos meus ouvidos. Por isso porei meu gancho em seu nariz e meu freio na sua boca. E o conduzirei de volta pelo caminho por onde veio. E este será o sinal para você. Este ano vocês comerão o que crescer sozinho. E no seguinte ano vocês comerão os grãos que daquilo brotar. Mas no terceiro ano vocês semearão e colherão, plantarão vinhedos e comerão os seus frutos. Os da casa de Judá que escaparem e os que restarem lançarão raízes na terra e produzirão frutos nos ramos. Pois de Jerusalém sairá o restante, e do Monte Sião os que sobreviverem. O zelo de Adonai fará isto. Portanto, assim diz Adonai a respeito do rei da Síria: ele não entrará nessa cidade, nem atirará flecha nela, não a enfraquecerá, não enfrentará com escudo, nem levantará uma rampa de ataque contra ela. Ele voltará pelo caminho por onde veio. Ele não entrará nessa cidade, diz Adonai. Eu defenderei e salvarei esta cidade por minha própria causa, e por causa de Davi, meu servo. E o anjo de Adonai saiu e matou 185.000 no acampamento da Assírio. Quando o povo se levantou de manhã cedo, só havia cadáveres. Portanto, Senaqueribe, rei da Síria, retirou-se e voltou a Nínive, e ficou ali. E, quando ele estava se curvando na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus próprios filhos, o mataram à espada, e fugiram para a terra de Ararat. E Sarardon, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Naqueles dias, Ezequias ficou doente e estava à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi a ele e disse: assim diz Adonai: dê instruções aos da sua casa, porque você vai morrer. Não se preocupar, não se recuperará. Então Ezequias virou o rosto para a parede e começou a orar a Adonai. Eu te imploro, Adonai, por favor, lembra-te de que tenho andado diante de ti fielmente e de pleno coração, e tenho feito o que é bom aos teus olhos. Ezequias começou a chorar muito. Então Isaías recebeu a seguinte palavra de Adonai: volte e diga a Ezequias: assim diz Adonai, o Deus de Davi, seu antepassado: ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas. Por isso vou acrescentar 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria, e vou defender esta cidade. Este é o sinal de Adonai, para mostrar-lhe que Adonai cumprirá a palavra que falou. Farei com que a sombra que desceu da escadaria de Acás volte 10 degraus. Assim a sombra que já tinha descido na escadaria voltou 10 degraus.
Um escrito de Ezequias, rei de Judá, de quando ficou doente e se recuperou da sua doença. Eu disse: na metade da minha vida tenho de passar pelos portões da sepultura. Serei privado do restante dos meus anos. E eu disse: não verei a Iá, sim, a Iá, na terra dos vivos. Não olharei mais para a humanidade, quando eu estiver dentre os habitantes do lugar onde tudo acaba. Minha morada é como a tenda de um pastor, que foi desmontada e levada para longe de mim. Enrolei a minha vida como o tecelão enrola o pano. Ele me corta assim como um tecido é separado do tear. Desde o amanhecer até o anoitecer está acabando comigo. Procurei me acalmar até amanhã, igual a um leão, que quebra todos os meus ossos. Desde o amanhecer até o anoitecer está acabando comigo. Estou piando como o andorinhão ou como o sabiá. Estou gemendo como a pomba. Meus olhos estão cansados de olhar para o alto. Ó Adonai, estou muito aflito. Ajude-me. O que posso dizer? Ele falou comigo e agiu. Andarei humildemente todos os meus anos, por causa da minha amargura. Ó Adonai, é por meio dessas coisas que todo o homem vive. Das palavras e as ações de Adonai. E meu espírito vive por meio delas. Tu me resgatarás a saúde, me restaurarás a saúde e me preservarás vivo. Vê, em vez de paz tive muita amargura, mas por causa do meu amor por mim, de teu amor por mim, tu me poupaste da cova da destruição, lançaste todos os meus pecados atrás de ti. Mas a sepultura não pode glorificar-te, a morte não pode louvar a ti. Os que descem à cova não podem esperar por tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos podem louvar-te, assim como faço neste dia. O Pai pode dar conhecimento aos seus filhos sobre a sua fidelidade. Ó Adonai, salva-me. E tocaremos os meus cânticos em instrumentos de cordas. Todos os dias da nossa vida, na casa de Adonai. Então Isaías disse: tragam uma pasta de figo seco e ponham sobre o furúnculo, para que ele se recupere. Ezequias tinha perguntado: qual é o sinal que subirei à casa de Adonai? Naquele tempo, o rei da Babilônia, Merodach Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente a Ezequias, pois ouviu dizer que ele tinha ficado doente, mas já estava recuperado. Ezequias os recebeu com alegria e mostrou-lhe a sua casa os tesouros, a prata, o ouro, o óleo de bálsamo e outros óleos preciosos, todo o seu depósito de armas e tudo o que havia no seu tesouro. Não houve nada que Ezequias não lhe mostrasse na sua casa e em todo o seu domínio. Depois disso, o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram e de onde vieram? E Ezequias respondeu: vieram de uma terra distante, de Babilônia. Então ele perguntou: o que eles viram na sua casa? E Ezequias respondeu: viram tudo o que há na minha casa. Não há nada no meu tesouro que eu não lhes tenha mostrado. Isaías disse então a Ezequias: ouça a palavra de Adonai. Veja, virão dias em que tudo o que há na sua casa, e tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado à Babilônia. Não sobrará nada, diz Adonai. E alguns dos seus filhos, dos quais você se tornará pai, serão levados cativos e se tornarão oficiais da corte do palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: a palavra de Adonai que você falou é boa. E acrescentou: por que haverá paz e estabilidade enquanto eu viver? Consolem o meu povo, diz o seu Deus. Falem ao coração de Jerusalém. E anunciem que ela já cumpriu o seu serviço obrigatório.
que a sua culpa foi paga. Ela recebeu da mão de Adonai a plena retribuição, o dobro, por todos os seus pecados. A voz de alguém está clamando no deserto. Preparem o caminho para Adonai. Façam no deserto uma estrada reta para o nosso Deus. Que todos os vales sejam aterrados, e que todos os montes e colinas sejam niveladas. O terreno acidentado se tornará plano, e o terreno irregular uma planície. A glória de Adonai será revelada, e todos a verão, pois a boca de Adonai falou isso. Escutem, alguém está dizendo, proclame. Outro pergunta, o que devo proclamar? Todos os homens são como a relva, e toda a lealdade é como a flor do campo. A relva seca e a flor murcha, porque o sopro de Adonai passará sobre eles. De fato, as pessoas não são nada mais do que relva, e a relva seca e a flor murcha. Mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Suba a um monte alto, mulher que traz boas novas para Sião. Levante bem alto a sua voz, mulher que traz boas novas para Jerusalém. Levante-a, não tenha medo, anuncie as cidades de Judá. Aqui está o nosso Deus. Vejam, o soberano Senhor Adonai virá com poder, e ele governará com o seu braço. Vejam, a recompensa que ele dá está com ele, e diante dele está o salário que ele paga. Como um pastor, ele cuidará do seu rebanho. Com seu braço reunirá os cordeiros e os carregará no colo. Conduzirá com carinho as ovelhas que amamentam seus filhotes. Quem mediu as águas na concha da mão e mediu os céus com o palmo? Quem ajuntou o pó da terra e os pôs numa medida? Ou pesou os montes e as colinas na balança? Quem mediu o espírito de Adonai? E quem pode instruí-lo como seu conselheiro? A quem ele consultou para obter entendimento? Quem o ensina na vereda da justiça? Ou lhe transmite conhecimento? Ou lhe mostra o caminho do verdadeiro entendimento? Vejam, as nações são como uma gota num balde, e são consideradas como a camada fina de pó na balança. Vejam, ele levanta as ilhas como se fosse pó. Nem mesmo a floresta do Líbano é suficiente para manter o fogo aceso, e seus animais selvagens não são suficientes para uma oferta queimada. Diante dele, todas as nações são como algo inexistente. Ele as considera como nada, como algo sem valor. Com quem vocês podem comparar Deus? A que imagem podem assemelhá-lo? O artesão faz um ídolo de metal fundido, ou ourivos o reveste de ouro, e fabrica correntes de prata. Ele escolhe uma árvore para uma oferta, uma árvore que não apodrecerá. Ele procura um artesão hábil para fazer uma imagem esculpida que não caia. Será que vocês não sabem? Vocês não ouviram? Não lhes foi revelado desde o início? Não compreenderam desde que os alicerces da terra foram lançados? Há alguém que mora acima do círculo da terra, e seus habitantes são como gafanhotos. Ele estende o céu como um véu fino, e os estica como uma tenda para morar. Ele reduz governantes a nada, e faz os governantes da terra algo sem valor. Mal são plantados, mal são semeados. Seu broto mal lançou raízes na terra, e seu sopro os faz secar. Então o vento os leva embora como a palha. A quem vocês podem me comparar? Quem é igual a mim, diz o santo. Ergam os olhos para o céu e vejam. Quem criou essas coisas? Foi aquele que as faz sair como um exército. Por número, ele chama a todas elas por nome. Por causa da sua imensa energia dinâmica e do seu atemorizante poder, não falta nem sequer uma delas. Por que você diz, ó Jacó, e por que você fala, ó Israel?
Meu caminho está escondido de Adonai, e Deus não faz justiça para mim. Será que você não sabe? Será que não ouviu? Adonai, o Criador das partes mais distantes da terra, é Deus por toda a eternidade. Ele nunca se cansa nem fica exausto. Seu entendimento é insondável. Ele dá poder ao cansado e enche de vigor aquele que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e rapazes tropeçam e caem. Mas o que esperam em Adonai recuperarão as forças. Voarão alto como as águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Escutem-me em silêncio, ó ilhas, que as nações removam as suas forças. Removem as suas forças. Que se aproximem e então falem. Vamos nos reunir para o julgamento. Quem fez surgir alguém do nascente, do leste, chamando em justiça aos seus pés, para que lhe entregam nações e fazê-los subjugar reis? Quem os reduz ao pó diante da sua espada, e os dispersa como palha diante do seu arco? Ele os persegue, avançando sem impedimento, por caminhos pelos quais seus pés nunca passaram. Quem agiu e fez isso, convocando as gerações desde o princípio? Eu, Adonai, sou o primeiro, e sou o mesmo com o último. As ilhas viram isso e ficaram com medo. Os confins da terra começaram a tremer. Eles se juntam e avançam. Cada um ajuda o seu companheiro. E diz ao seu irmão: seja forte, de modo que o artesão incentiva o ourives, aquele que alisa com o martelo, incentiva o que bate com a bigorna. Ele diz a respeito da solda: está boa. E alguém fixa a imagem com pregos para não cair. Mas você, ó Israel, é meu servo. Você, ó Jacó, descendente do meu amigo Abraão. É você quem eu escolhi. Você é quem eu trouxe dos confins da terra. Você é quem chamei das partes mais distantes. Eu lhe disse: você é meu servo, e eu o escolhi, não o rejeitei. Não tenha medo, pois estou com você. Não fique ansioso, pois eu sou o seu Deus. Vou fortalecê-lo, sim, vou ajudá-lo. Vou segurá-lo firmemente com a mão direita da justiça. Veja, todos os que irão contra você serão envergonhados e humilhados. Os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Você procurará os que lutam contra você, mas não os achará. Os que guerreiam contra você se tornarão como algo inexistente, como absolutamente nada, pois eu, Adonai, seu Deus, seguro a sua mão direita. Sou aquele que lhe diz: não tenha medo, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó indefeso e humilde Jacó, os homens de Israel. Eu ajudarei vocês, diz Adonai, seu resgatador, o Santo de Israel. Vejam, faço de você um trenó de debulha, um instrumento de debulha novo, com dentes de fio duplo. Você pisará os montes e os esmagará, e reduzirá as colinas a palha. Você os jogará para cima, e o vento os levará embora. Um vendaval os espalhará. Você se alegrará em Adonai, e se orgulhará por causa do Santo de Israel. Os necessitados e os pobres estão procurando água, mas não encontrarão. Mas não encontram. A sua língua está seca por causa da sede. Eu, Adonai, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Farei com que haja rio nas colinas áridas e fontes nos vales. Transformarei o deserto numa lagoa repleta de juncos, e a terra árida em nascentes de água. Plantarei no deserto o cedro, a caia, a murta e o pinheiro. Na planície desértica plantarei o junípero, junto com o freixo e com o cipreste.
para que todas as pessoas vejam e saibam, prestem atenção e compreendam, que a mão de Adonai fez isso, e que o Santo de Israel o realizou. Apresentem a sua causa, diz Adonai. Exponham os seus argumentos, diz o rei de Jacó. Apresentem provas e contem-nos as coisas que vão acontecer. Falem-nos sobre as coisas anteriores, para que possamos refletir nelas e saber o resultado. Ou revelem-nos as coisas que virão. Contem-nos o que acontecerá no futuro, para que saibamos que vocês são deuses. Sim, façam algo, bom ou mal, para que o vejamos e fiquemos admirados. Mas vejam só, vocês são algo inexistente, e o que realizam não é nada. Todo aquele que os escolhe é detestável. Fiz surgir alguém do norte, e ele virá. Alguém do nascente do sol, que invocará o meu nome. Ele pisoteará os governantes como se fossem barro, assim como o olheiro pisa a argila úmida. Quem anunciou isso desde o princípio para que o soubéssemos? Ou desde os tempos passados para que disséssemos, ele tem razão? Na verdade, ninguém anunciou isso, ninguém o revelou, ninguém ouviu nada de vocês. Eu fui o primeiro a dizer a Sião, veja as coisas que vão acontecer, e enviarei a Jerusalém um portador de boas novas. Mas fiquei olhando, e não havia ninguém entre eles que desse conselho, e continuei a pedir-lhes que respondessem. Vejam, todos eles são uma ilusão. Seus trabalhos não são nada. Suas imagens de metal são vento e algo sem valor. Vejam o meu servo, a quem apoio, o meu escolhido, a quem aprovo. Pus nele o meu espírito. Ele trará justiça às nações. Não gritará, nem levantará a voz, nem fará que a sua voz seja ouvida na rua. Não quebrará nenhuma cana esmagada, nem apagará um pavio que ainda estiver fumegando. Com fidelidade ele trará justiça. Sua luz não enfraquecerá, e ele não será esmagado até estabelecer a justiça na terra. As ilhas esperam por sua Torá. Assim diz o verdadeiro Deus Adonai, o Criador dos céus e o grandioso que os estendeu, aquele que estirou a terra e o que ela produz, aquele que dá fôlego aos seus habitantes, e espírito aos que andam nela. Eu, Adonai, chamei você em justiça, eu o peguei pela mão, eu o protegerei e o darei como pacto para o povo, e como luz para as nações, para abrir os olhos dos cegos, para tirar o prisioneiro do calabouço e da prisão os que estão sendo sentados na escuridão. Eu sou Adonai, esse é o meu nome. Não dou a minha glória a nenhum outro, nem o meu louvor a imagens esculpidas. Vejam, as primeiras coisas já aconteceram, agora estou anunciando coisas novas. Antes que ocorram, eu as revelo a vocês. Cantem a Adonai um novo cântico. Cantem louvores a ele desde os confins da terra. Vocês que navegam no mar e em meio a tudo que nele existe. Vocês, ilhas e seus habitantes. Que o deserto e suas cidades levantem a voz. Também os povos habitados por Quidar. Gritem de alegria os habitantes do rochedo. Gritem do cume dos montes. Deem glória a Adonai. Proclamem nas ilhas o seu louvor. Adonai sairá para um guerreiro. Como um guerreiro. Despertará o seu zelo como um homem de guerra. Dará um grito de guerra. Sim, dará um grito de guerra. Ele se mostrará mais poderoso do que os seus inimigos. Por muito tempo fiquei quieto, fiquei calado e me contive. Como uma mulher que está dando à luz. Vou ao mesmo tempo gemer, ficar ofegante e perder o fôlego. Devastarei montes e colinas, e secarei toda a sua vegetação. Vou transformar os rios em ilhas, e secarei as lagoas
repletas de juncos. Conduzirei os cegos num caminho que não conhecem, e farei com que pisem em veredas desconhecidas. Transformarei a escuridão diante deles em luz, e o terreno acidentado em terra plana. Isto é o que vou fazer para eles, e não vou abandoná-los. Aqueles que confiam em imagens esculpidas serão obrigados a retroceder, e ficarão cobertos de vergonha. Aqueles que dizem a estátuas de metal: vocês são nossos deuses? Ouçam, ó surdos, olhem e vejam, ó cegos. Quem é cego, senão o meu servo, e tão surdo como o mensageiro que eu envio? Quem é tão cego como aquele que foi recompensado, e tão cego como o servo de Adonai? Você vê muitas coisas, mas não presta atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas você não escuta. Adonai, por causa da sua justiça, agradou-se de magnificar a Torá e torná-la gloriosa. Mas este é um povo que foi saqueado e roubado. Todos estão presos em cavernas e escondidos em prisões. Foram saqueados, sem que ninguém os livrasse. Foram roubados, sem que ninguém dissesse: traga-nos de volta. Quem entre vocês ouvirá isso? Quem prestará atenção pensando no futuro? Quem entregou Jacó como despojo e Israel aos saqueadores? Não foi Adonai, aquele contra quem pecamos? Eles não quiseram andar nos seus caminhos, e não quiseram obedecer à sua Torá, de modo que ele continuou a derramar sobre Israel a sua ira, sua indignação e sua fúria de guerra. Ela consumia tudo ao seu redor, mas ele não fez caso. Ardia contra ele, mas ele não deu atenção. Agora, assim diz Adonai, seu Criador: ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tenha medo, porque eu o resgatarei. Eu o chamarei pelo seu nome. Você pertence a mim. Quando você passar pelas águas, estarei com você. E, quando atravessar rios, eles não o cobrirão. Quando você andar através do fogo, não ficará chamuscado, nem será queimado pelas chamas. Pois eu sou Adonai, seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Dei o Egito como seu resgate, a Etiópia e a Seba em troca de você. Pois você se tornou precioso aos meus olhos. Você foi honrado e eu o amo. Por isso, darei pessoas em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois estou com você. Do leste trarei a sua descendência, e do oeste o reunirei. Direi ao norte: entregue-os, e ao sul: não o retenha. Traga os meus filhos de longe, e minhas filhas dos confins da terra, todo aquele que é chamado pelo meu nome, e que eu criei pela minha glória, que eu formei e fiz. Faça sair um povo que é cego, embora tenha olhos, e que é surdo, embora tenha ouvidos. Que todas as nações se reúnam num só lugar, e que os povos sejam juntados. Quem entre eles pode anunciar isso? Quem pode nos revelar as primeiras coisas? Que eles apresentem as suas testemunhas, para provar que está certo. Que ouçam e digam: é verdade. Vocês são as minhas testemunhas, diz Adonai, sim, meu servo a quem escolhi, para que vocês me conheçam e tenham fé em mim, e entendam que eu sou o mesmo. Antes de mim não foi formado nenhum Deus, e depois de mim continuo a não haver nenhum. Eu sou Adonai, e além de mim não há Salvador. Eu anunciei, salvei e divulguei isso quando não havia nenhum Deus estrangeiro entre vocês. Portanto, vocês são as minhas testemunhas, diz Adonai. Eu sou Deus. Além disso, sempre sou o mesmo, e ninguém pode arrancar nada da minha mão. Quando eu faço algo, quem pode impedir? Assim diz Adonai, seu resgatador, o Santo de Israel. Por sua causa enviarei alguém à Babilônia e farei cair todas as trancas dos portões. E os caldeus nos seus navios clamarão de aflição.
Eu sou Adonai, seu santo, o Criador de Israel, seu rei. Assim diz Adonai, aquele que abre um caminho através do mar, há uma passagem através das águas agitadas, aquele que faz sair o carro de guerra e o cavalo, o exército e os guerreiros valentes. Eles cairão e não se levantarão, serão extintos, apagados como a chama de um pavio. Esqueçam as coisas anteriores e não fiquem pensando no passado. Vejam, estou fazendo algo novo. Já está acontecendo, vocês não percebem? Abrirei um caminho através do ermo, e os rios através do deserto. Os animais selvagens me honrarão, sim, os chacais e os avestruzes, porque fornecerei água no ermo, rios no deserto, para que meu povo, meu escolhido, possa beber, o povo que formei para mim, para que proclamasse o meu louvor. Mas você não me invocou, ó Jacó, porque se cansou de mim, ó Israel. Você não me trouxe ovelhas para ofertas queimadas, nem me glorificou com os seus sacrifícios. Não obriguei a me trazer dádivas, nem o cansei exigindo o Líbano. Você não comprou cálamo para mim com o seu dinheiro, nem me saciou com a gordura dos seus sacrifícios. Pelo contrário, você me sobrecarregou com os seus pecados e me cansou com os seus erros. Eu sou aquele que apaga as suas transgressões por minha própria causa, e não me lembrarei dos seus pecados. Vamos nos confrontar em julgamento. Faça-me lembrar, apresente seus argumentos para provar que você tem razão. Seu primeiro pai pecou, e seus próprios porta-vozes se rebelaram contra mim. Portanto, profanarei os príncipes do lugar santo, e vou entregar Jacó à destruição, e sujeitar Israel a insultos. Agora escute, ó Jacó, meu servo, e você, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz Adonai, aquele que fez você e aquele que o formou, que o tem ajudado desde o ventre. Não tenha medo, meu servo Jacó, e você, Jerusalém, a quem escolhi, pois derramarei água sobre o sedento e farei correr riachos sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a sua descendência, e minha bênção sobre os seus descendentes, e eles brotarão como plantas no meio da relva, e como choupos junto às correntes de água. Um dirá, pertenço a Adonai, outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó, e ainda outro escreverá na mão, pertenço a Adonai, e adotará o nome de Israel. Assim diz Adonai, o rei de Israel, seu resgatador, Adonai. Sou o primeiro e sou o último, além de mim não há Deus. Quem é semelhante a mim? Quem que erga a voz, diga isso e me apresente as provas. Que diga as coisas que estão para vir e o que ainda acontecerá, assim como tenho feito desde o tempo em que estabeleci o povo antigo. Não fiquem apavorados, nem fiquem paralisados de medo. Não contei e anunciei isto a cada um de vocês antecipadamente? Vocês são as minhas testemunhas. Existe outro Deus além de mim? Não, não há nenhum outro rocha, não conheço nenhum. Todos os fabricantes de imagens esculpidas não são nada, e os seus objetos que tanto amam não serão de nenhum proveito. Como testemunha deles, elas não veem nada, nem sabem nada. Por isso, os que as fizeram serão envergonhados. Quem faria um deus ou uma imagem de metal, que não pode fazer nenhum proveito? Vejam, todos os seus companheiros serão envergonhados. Os artesãos são apenas humanos. Que todos se reúnam e tomem posição. Eles ficarão apavorados e serão envergonhados juntos. O ferreiro trabalha o metal nas brasas com a sua ferramenta, e ele modela usando o martelo. Ele o trabalha com seu braço forte. Então fica com fome e sem forças.
por não beber água, fica cansado. O escultor de madeira estica a corda de medir e faz na madeira um esboço com giz vermelho. Trabalha com formão e marca com compasso. Ele a modela na forma de um homem, na bela imagem de um humano, para que fique numa casa. Há um outro que corta cedros. Ele escolhe um certo tipo de árvore, um carvalho, e cuida dela para que fique forte entre as árvores da floresta. Ou planta um loureiro e as chuvas os fazem crescer. Então alguém usa a madeira como combustível para fazer fogo, ele pega parte dela para se aquecer. Ele acende um fogo e assa pão, mas também faz um deus e o adora. Ele a transforma numa imagem esculpida e se curva diante dela. Metade dele queima no fogo. Com essa metade, ele assa a carne, come e fica satisfeito. Também se aquece e diz: "Ah, estou me aquecendo enquanto olho para o fogo." Mas o resto ele transforma num deus, numa imagem esculpida. Curva-se diante dele e o adora. Ora a ele e diz: "Salva-me, pois tu és o meu Deus." Eles não sabem nada, não entendem nada, porque seus olhos estão tapados e não podem ver, e seu coração não tem perspicácia. Ninguém reflete, nem tem conhecimento, nem entendimento para dizer: metade da madeira queimei no fogo, assei pão sobre as suas brasas e assei carne para comer. Será que devo transformar o que sobrou numa coisa detestável? Devo adorar um pedaço de madeira tirado de uma árvore? Tal homem se alimenta de cinzas. Seu coração foi enganado e desencaminhou. Ele não consegue salvar a si mesmo, nem dizer: não é uma mentira o que tenho na minha mão? Lembre-se dessas coisas, ó Jacó, e você, ó Israel, pois você é meu servo. Eu o formei, e você é meu servo, ó Israel. Eu não me esquecerei de você. Apagarei as suas transgressões como que cobrindo-as com uma nuvem, e os seus pecados como que com uma densa nuvem. Voltem para mim, eu vou resgatá-lo. Gritem de alegria, ó céu, pois Adonai agiu. Gritem triunfantemente, profundezas da terra. Gritem de alegria, ó montes, ó florestas e todas as suas árvores. Porque Adonai resgatou Jacó e demonstra seu esplendor em Israel. Assim diz Adonai, seu resgatador, que o formou desde o ventre. Eu sou Adonai, aquele que te fez. Sozinho estendi os céus. Eu estiquei a terra. Quem estava comigo? Eu frustro os sinais dos falsos profetas. Eu sou aquele que faz os adivinhos agir como tolos. Sou aquele que confunde os sábios e transforma o conhecimento deles em tolice. Aquele que faz com que a palavra do seu servo se torne realidade e que cumpre todas as predições que dos seus mensageiros. Aquele que diz a respeito de Jerusalém: ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão reconstruídas, e eu vou restaurar suas ruínas. Aqueles que diz às águas profundas: evaporem-se. Secarei todos os seus rios. Aquele que diz a respeito de Ciro: ele é meu pastor, e realizará tudo o que for da minha vontade. Aquele que diz a respeito de Jerusalém: ela será reconstruída, e do templo, seu alicerce será lançado.